acho que é legal a gente falar para o pessoal como que é o procedimento, né? Então, tá bom, você tá vendo aqui esse podcast, você tá vendo algum corte aqui, e você entendeu que, ok, talvez eu tenha direito a uma isenção, então, da Paraná Previdência no meu benefício de aposentadoria ou pensão por morte. O que que a pessoa tem que fazer a partir daí? Por exemplo, tem bastante gente que tem laudo do Detran. Vamos dar um exemplo. Uma das hipóteses legais é a questão da paralisia irreversível incapacitante. Uhum. Então, a pessoa tem uma deficiência e ela tem um laudo do Detran, que ela já fez lá para aquela isenção de IPI e tal. Ok, e deu tudo certo, ela está isenta. Já automaticamente isso incide na pensão, ou, por exemplo, a pessoa se aposenta por invalidez na Paraná Previdência. E na perícia ali por invalidez, se constata que, por exemplo, essa invalidez vem de uma cardiopatia grave, de um câncer, Uma de uma alienação mental paralisia, uma também. alienação mental. Isso já dá essa retirada do contra-cheque, do benefício, quanto a imposto de renda e contribuição? Nesse caso não, porque é necessário que a pessoa passe pela perícia médica oficial, né? Então, se o senhor e a senhora têm uma doença, vai precisar passar, uma doença grave, né? Vai precisar primeiro passar pela perícia médica oficial, seja da Paraná Previdência, seja uma perícia médica federal, se for no caso ali do INSS, né? Mas vai ter que ter esse laudo médico oficial, da perícia oficial do Estado, ali no caso da Paraná Previdência do Estado do Paraná, para que esse direito seja considerado. Ou também, né, tem a possibilidade de ir direto para a via judicial, né? Porque não tem a necessidade de ter o requerimento administrativo antes da via judicial. Aí vai depender de cada caso, né, o que é mais interessante ali para a pessoa. Porque realmente tem casos que a Paraná Previdência já nega, né? A gente já sabe que vai ter essa negativa, então, às vezes, para não correr riscos, né, ou para não atrasar ainda mais esse pedido, é interessante já entrar na via judicial. Isso tudo vai depender daí de cada caso, né? Da estratégia, Da assim, né? estratégia, Uhum. mas assim, num primeiro momento é necessário ter esse laudo, né? A Paraná Previdência só vai considerar realmente que a pessoa está isenta de contribuição previdenciária e de imposto de renda se, ao passar pela perícia médica lá do Estado, for reconhecido ali que a pessoa tenha doença grave, né? Perfeito. Ou seja, tem que ter o requerimento administrativo, gente, tá? Sim. Não tem como fugir, não tem como você achar que a Paraná Previdência é de bom coração, né? Vai te dar esse direito, exatamente. Exatamente, vai lá te isentar na folha de pagamento. Tem que ser pedido, é uma perícia específica, não importa se você foi aposentado por invalidez e passou por uma perícia, é a perícia da isenção de imposto de renda e da contribuição previdenciária, tá bom? E daí, né, Júlia, só que acontece o seguinte, tá, a pessoa vai lá na perícia, tudo ok, ela está isenta. Então, como nós falamos, livra a folha dela, livra a folha de pagamento daqui para frente. E daí a restituição que ficou para trás? Na próxima folha de pagamento vem lá a bolada dos últimos 5 anos? Não, pessoal, essa questão é bem assim triste, né? Mas a Paraná Previdência ela não paga a restituição de contribuições previdenciárias, tá? Você não vai receber lá na sua próxima folha de pagamento o valor cheio ali das contribuições, isso não vai acontecer, infelizmente. Então, porque assim, existe ali uma portaria, né, da Paraná Previdência que fala que o direito à isenção, ele só se inicia, e daí, assim, é um entendimento da cabeça deles, né, porque a lei não fala isso. Então, eles entendem que o direito ali à isenção, ele se inicia no momento do requerimento e não no momento do início da doença. Então, como é que eles vão pagar a restituição se eles entendem que a pessoa só tem o direito a partir do requerimento? Então, até o máximo que eles podem fazer, de repente, se o requerimento demorou lá 1, 2 meses, eles vão pagar esses 2 meses que, a partir você fez o requerimento, demorou 2 meses, esses 2 meses teve o desconto. Então, eles vão restituir esses 2 meses e pronto, acabou. E o que ficou para trás, antes do requerimento, eles não vão te devolver. Então, essa questão da restituição de contribuição previdenciária, isso, assim, com certeza vai ter que ser judicializado. Não tem como fugir do processo judicial nesse caso. Mas a notícia boa, né, é que o processo judicial, nesse sentido, ele não tem uma fase de instrução, né, porque o direito ali
a isenção de contribuição já está garantido. Então, é só uma questão ali de discutir o direito à restituição. E a gente tem um entendimento bem favorável, né, no estado do Paraná. Graças a Então, Deus. isso nos ajuda muito, assim, para esse processo, primeiro, não se prolongar muito no tempo, e segundo, para ter essa maior certeza aí, né? A gente nunca pode dar uma certeza absoluta, mas uma maior certeza de procedência, né? Nesses casos. A gente, graças a Deus, né, Julieta? A gente tem muito caso favorável no escritório. Até eu acho que com relação à restituição de contribuição previdenciária, a nossa taxa de sucesso é 100%, sim, né? Sim, porque realmente é um entendimento bem consolidado, assim, de que realmente o direito... E eles, na verdade, aplicam a mesma lógica do imposto de renda, né? Que esse direito à isenção de contribuição previdenciária, como o imposto de renda, ele se inicia na data em que a pessoa descobre a doença, né? Mesmo que a Paraná Previdência ainda não saiba que a pessoa tem esse direito já existe, né? Então, se ele fizesse o pedido quando descobrir a doença, ou se fizer o pedido anos depois, a Paraná Previdência vai ter que isentar ele de qualquer maneira, né? Então, nada mais justo que ele receba, tenha a restituição desse período, né, que ficou para trás. Mas realmente a Paraná Previdência tem esse pequeno empecilho, né? Empecilho que é essa portaria que eles mesmos criaram para que os beneficiários não tenham direito aí à restituição. E até é interessante a gente pontuar o seguinte, a Júlia, pessoal, ela falou agora da restituição da contribuição previdenciária. Então, olha, vamos lá. A contribuição previdenciária e o imposto de renda são coisas diferentes, né? São tributos diferentes. A contribuição previdenciária, como que vai acontecer, então? A pessoa, ela vai na perícia médica, ok, se constatou lá que ela teve, já vamos falar disso também, o diagnóstico dessa doença até 4/12/2019, está isenta no seu benefício previdenciário. A Paraná Previdência só vai dar isenção, é só daqui para frente. A restituição não vai ter jeito, você vai ter que brigar judicialmente. Isso quanto à contribuição previdenciária. Agora, Júlia, falando do imposto de renda, qual que é a diferença? Então, a pessoa vai lá, faz a perícia de isenção, ok, ela fica isenta daqui para frente, mas a Paraná Previdência constata que ela tem essa doença há 10 anos, ela também é beneficiária, é aposentada ou é pensionista há 10 anos. Então, a folha daqui para frente, a folha de pagamento daqui para frente fica livre daquele desconto, mas e o para trás do imposto de renda? Como que vamos fazer isso daí, né? Qual que é o procedimento? Então, o imposto de renda, ele é um tributo federal, né? Então, é a União que vai para os cofres da União, né? Todo o recolhimento de imposto de renda vai para os cofres da União. A Paraná Previdência, ela só faz o recolhimento ali na fonte, né? Então, ela vai descontar ali do seu benefício o valor do imposto, mas ela vai repassar tudo isso para a União, porque é a União que vai gerar, que vai fazer a gestão desse valor, desse dinheiro, né? Que vem do imposto de renda. Então, para fazer o pedido de restituição, a gente tem que pedir para quem está ali com o bolo, né? Com o dinheiro. Então, a gente vai pedir na Receita Federal. Então, essa restituição, ela é requerida perante a Receita Federal. E aí você consegue ali dos últimos 5 anos, tem até aquela questão ali dos últimos 5 anos a partir da entrega da declaração, né? Então, a gente até consegue um pouquinho mais ali, né? Entre aspas, do que 5 anos, né? Porque daí, perante a Receita, você considera o ano em que foi apresentada a declaração e não a data do requerimento administrativo, né? Então, é um pouquinho diferente ali a regra. É favorável Exatamente, com certeza favorável para o servidor. Graças a Deus. Isso. Então, essa restituição tem que ser solicitada daí na Receita Federal. Beleza. E, Júlia, acho que é uma coisa que todo mundo quer saber, né? Quanto tempo demora? Então, beleza, Paraná Previdência deu a isenção, daqui para frente tá tudo ok, não temos mais o desconto. Para trás, então, referente ao imposto de renda, esse pedido pode ser feito na Receita Federal. Você que lida diariamente lá, né, com a Receita Federal, com todos os nossos pedidos da Dicine Cortellini. Ela é a maga, pessoal, da Receita Federal. Quanto tempo hoje está demorando uma restituição de imposto de renda na Receita, ali no procedimento administrativo? Olha, essa questão da restituição, ela vai variar muito o tempo, né,
que vai demorar o processo, ela varia muito em relação ao valor. Porque tudo depende, né, da disponibilidade financeira que a Receita Federal tem, né, que a União tem para pagar para você aquela restituição que você está pedindo, né, e que você tem direito. Mas a gente também já teve casos de restituições de valores bem expressivos que foram super rápido, né, que andaram super rápido. Então a gente tem aí, se eu puder dar uma média, entre 4 a 8 meses, assim, mais ou menos.